Olá! Nossa terceira e última aula desse módulo de empreendedorismo vai falar sobre os tipos de empreendedorismo existentes hoje no mercado. Na verdade, quando a gente fala de empreendedorismo, vamos retomar o conteúdo das demais aulas, nós estamos falando de inovação. Então, quando eu falar do empreendedorismo inovador, cautela, eu não estou dizendo que esse é o único e eu também não estou dizendo que existe uma inovação dentro da inovação. Nós vamos entender. O que é que seria então esses 4 tipos? Na verdade, são categorias de empreendimentos que a gente utiliza para ajudar a diagnosticar, a facilitar o desenvolvimento de alguns estudos e também para que a gente consiga entender em que fase o negócio está. Bom, nós vamos começar com o empreendedorismo jovem. O empreendedorismo jovem nada mais é do que aquele que utiliza uma linguagem mais contemporânea, uma linguagem mais atual, uma linguagem mais próxima daqueles que são a nova classe de consumo, que estão emergindo agora no mercado. E também acaba por ser o empreendedorismo jovem também uma forma de atender às demandas desse mercado. Vou dar um exemplo simples, mas muito interessante. Talvez você tenha Netflix, talvez você tenha Spotify, talvez você tenha assinatura no Deezer, talvez você tenha assinatura em algum outro tipo de serviço de streaming. Amazon Prime, né? Enfim. E muitas pessoas acabam assinando os planos premium e têm dificuldade para utilizar todas as telas ou todas as possibilidades ali, né? Todos os aquelas opções, né, que você tem ali, aquelas cotas que você tem ali. Então, o que é que uma empresa resolveu fazer? A empresa resolveu aproveitar que essa demanda existe, que existem pessoas que contratam um serviço, mas que não tem todo mundo ali, por exemplo, contratou um serviço para 4 pessoas, mas só tem 2 pessoas na casa. Então, existem 2 cotas, né, que estão ali, em tese, sobrando. Então, o que é que um serviço, né, essa empresa resolveu fazer? Ela resolveu pegar essas pessoas que têm essas cotas para vender, para repassar, e pegar pessoas que queriam comprar, mas que não queriam comprar o plano premium, por exemplo, com 4 cotas. Então, o que acontece? Essa empresa pegou e começou a fazer esse intermédio, essa intermediação entre as pessoas. E hoje é um serviço que funciona. Você geralmente paga um pouco mais barato do que se você contratasse diretamente na plataforma de streaming. E isso é completamente legal. Por quê? Porque você está usando apenas aquilo que foi contratado. Você não está pirateando nem nada, não tem nada disso. É apenas entender que nem todo mundo tem uma família de 4 pessoas. Às vezes existem jovens que moram sozinhos, às vezes existem jovens que é apenas um casal e às vezes não compensa pagar 40, 50 reais num serviço de streaming, sendo que só vão usar 2 telas, 3 telas, né? Então é bem interessante isso. Esse é um tipo de empreendedorismo jovem que, além de se comunicar com o jovem na linguagem dele, também entende uma necessidade, uma dor dele, certo? O empreendedorismo inovador é aquele que faz o seguinte: imagine que você tem uma torradeira. Talvez muitos de vocês não conheçam o que é uma torradeira, mas uma torradeira nada mais é do que uma caixinha assim, onde você coloca o seu pão de forma lá, ela esquenta o pão até torrar e você tira o pão. Isso é uma torradeira. Só que você coloca o pão por cima, né? Então você pega o pão, e aí tem 2 frestas ou até 3 frestas, você coloca esse pão por cima dessa caixinha, né? Dessa torradeira. E bom, o que é que o empreendedorismo inovador faz? Ao invés de colocar por cima, eu coloco dos lados. E aí eu inverto toda a lógica do processo, porque não é mais por cima, é pelo lado,
porém a torradeira continua sendo a torrada continua sendo torrada, e o produto final, que é a torrada, ou seja, a torrada que passou pela torradeira, vai continuar sendo o mesmo. O que mudou, porém, foi o processo, o tipo de ser feito. Então esse é o que a gente chama de empreendedorismo inovador. Existe também o empreendedorismo flexível. O que é o empreendedorismo flexível? É aquele que tenta se adaptar ao máximo às necessidades do cliente ou de uma comunidade. Por exemplo, recentemente uma grande operadora de telefonia celular, ela divulgou que faria o seguinte, que possibilitaria aos clientes ter como escolher minutos para falar ou quantidade de internet, Então você escolhe, você passa de um lado para o outro e você vai vendo quantos gigas que você pode ter de acordo com a quantidade de minutos que você teria ali naquele plano, você pode trocar. Isso é bacana. Por quê? Porque existem muitas pessoas que não usam mais o telefone para falar por linha. Então, é muito relevante que exista essa possibilidade. Se eu não uso muito o telefone, então eu vou realocar essa quantidade de minutos para a internet, que é o que eu uso mais. Às vezes ninguém usa mais SMS. Eu ainda uso, mas muita gente não utiliza. Então, às vezes você é do tipo que não utiliza SMS. Então, você também pode trocar esses SMS por minutos de internet. Então, esse é um tipo de empreendedorismo flexível que pode acontecer, inclusive, dentro de um ambiente ou de uma empresa que já existe. E por último, nós temos o empreendedorismo revolucionário. É aquele que pega a torradeira e ao invés de você botar o pão por cima ou do lado, ele vira a torradeira de cabeça para baixo e agora não é mais o pão que entra na torradeira, é a torradeira que entra no pão. Mudou completamente, não é verdade? Mas eu vou te fazer um desafio. Quase todos conhecem as fintechs. O que são as fintechs? São empresas dedicadas, são instituições financeiras, na verdade, dedicadas a esse mercado financeiro, que abrem contas digitais ou oferecem cartões de crédito sem nenhum tipo de taxa, sem nenhum tipo de anuidade. O que os bancos tradicionais faziam? Eles cobravam um valor por cada transação. Então, por exemplo, você queria transferir um dinheiro para um amigo seu. Se o dinheiro estivesse em outro banco e você quisesse transferir do banco A para o banco B, você tinha que pagar uma taxa nesse banco A para ele transferir para o banco B. Com as fintechs, isso acabou. Então, essas empresas aqui que transferiam de A para B e que cobravam, começaram a ficar um pouco amedrontadas. Mas por quê? Porque aparentemente não há como fazer esse tipo de serviço sem cobrar. Porque é um serviço, vai haver a transação de valores, vai haver uma perda ali por parte do banco. Mas só que o que as empresas, o que as fintechs deixaram bem claro é que para cobrir esse tipo de despesa existem outras receitas, como por exemplo o juro do rotativo do cartão de crédito, que é um dos mais altos do mundo no Brasil. Então, quando você atrasa o seu cartão de crédito 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias ou mais, vai ser cobrado um juro, e geralmente esse juro é alto. Então, com esse valor, eles conseguem cobrir o que fica deficitário dessas transferências que são gratuitas para o cliente. Mas, além disso, obviamente, existem muitos aportes financeiros de altíssimo valor para que as empresas, essas fintechs, possam existir. Por quê? Porque o grande objetivo de quem investe nessas empresas é apostar nesse empreendedorismo revolucionário, nesse empreendedorismo que vira o mercado, que transforma, que torna iniciativas pioneiras. Hoje, muita gente já tem um cartão de crédito sem anuidade. Mas hoje, muita gente ainda não tem coragem de ter uma conta digital por medo. E é completamente compreensível, porque tudo aquilo que é revolucionário causa um certo medo num primeiro momento, certo?
E por último mesmo, eu não vou falar de um tipo de empreendedorismo, mas eu vou falar de uma aplicação do empreendedorismo. Quando qualquer um desses tipos de empreendedorismo ele acontece dentro de uma empresa que já existe, em especial uma empresa tradicional, a gente chama isso de intraempreendedorismo, que é quando um processo, um serviço ou um produto é alterado dentro de uma empresa tradicional. Então, se esse processo ele acontece dentro de uma empresa, por exemplo, que tem 10, tem 15 anos, que tem práticas de administração tradicional, é considerado intraempreendedorismo. Se ele acontece dentro de uma startup, a startup por si só já vem trazendo o seu conceito de empreendedorismo, portanto, a gente não insere isso como intraempreendedorismo. Certinho? Então é isso. Essas foram as nossas aulas sobre empreendedorismo. Nós vamos ter uma pequena atividade para que vocês possam fazer. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês também podem procurar ou manter lá no chat essa dúvida que vai ser respondida por algum dos nossos tutores. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.